Meu nome é Ive Faria e nossa aula de hoje é de análise combinatória. Antes da gente começar a aula, eu vou explicar para vocês o conteúdo. Aqui nós vamos ver o que é a análise combinatória, todas as suas representações, e dentre as representações vai aparecer o princípio fundamental da contagem, que é o tópico principal em análise combinatória, porque dele vêm todas as fórmulas existentes. Também vamos ver as estratégias de resolver os problemas combinatórios e as relações combinatórias que orientam a resolução desses problemas combinatórios. Por fim, vamos ver todos os métodos de contagem ou tipos de agrupamento, que são conhecidos como permutação simples, permutação circular, permutação com repetição, arranjo simples e combinação simples. Para aproveitar melhor esta aula, você já deveria conhecer todas as operações aritméticas básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Além disso, as notações de conjuntos, suas representações, como por exemplo aqui nós temos a por diagrama e por chaves, e as operações de união, interseção e de complementar de um conjunto. Todos esses tópicos vão aparecer no decorrer da nossa aula. Nesse glossário, nós temos palavras ou expressões que podem ser motivo de dúvida na resolução de algum problema. Caso isso aconteça, é só voltar nesse slide e tirar a sua dúvida. Então, vamos à definição. O que é análise combinatória? É a área da matemática que trata dos problemas de contagem. Para a gente explorar essa definição, vamos então entender o que é um problema de contagem. Os problemas de contagem são aqueles que usam a técnica de contar. E o que é contar? É enumerar os elementos de um conjunto, de forma a determinar quantos são seus elementos. Vejamos um exemplo. Aqui nós temos um conjunto A, com seus elementos, que são as letras A, B, C, D e E. Esse conjunto está enumerado, com um elemento atrás do outro, e por isso nós podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, este é um conjunto com 5 elementos. Vamos ver alguns problemas de contagem que vão aparecer durante as nossas aulas? De quantas maneiras podemos nos vestir? De quantas formas podemos viajar de uma cidade para outra? De quantas formas podemos combinar as opções de comida para montar o cardápio de jantar? Todos esses tipos de situação vão aparecer no decorrer das nossas aulas. Então, vamos às nossas representações. Como nos problemas de contagem é necessário contar, enumerar os elementos e contar os seus elementos, existem diversas representações que facilitam esse procedimento. Então, além desses três que estão listados, nós temos outros, como desenhos e tabelas. No entanto, na hora que a gente vai resolver, os que mais aparecem são as listas, os diagramas e as fórmulas. A representação por lista é aquela representação usual de conjunto, em que a gente vai fazer a listagem das opções e contar uma a uma. A representação por diagrama é essa daqui. Qualquer desenho estruturado é um diagrama. E a árvore de possibilidades, então, é um desenho estruturado em que a gente faz diversas combinações que precisamos para a gente contar quantas opções, nesse caso aqui, nós temos de nos vestir. A representação por fórmula, ela vem do princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é um produto. Então, aqui nesse desenho, a gente tem a representação do produto. Então, um produto vai dar o resultado da situação final, tá? Que aqui a gente tem demonstrando que o princípio fundamental da contagem é um produto, e desse princípio fundamental vão sair todas as fórmulas existentes da análise combinatória básica, que é a permutação simples, a permutação circular, a permutação com repetição, o arranjo simples e a combinação simples. A partir de agora, nós vamos ver um exemplo usando todas as três formas de representação. Vamos começar pela representação por lista. O exemplo é: de quantas formas uma bandeira com a forma abaixo pode ser pintada utilizando duas das cores dadas? Então, eu tenho a bandeira,
e eu tenho 3 cores e eu só posso usar 2 delas. Nessa bandeira eu tenho 2 partes, a parte externa e a parte interna. Portanto, eu tenho 2 decisões para tomar. A primeira é escolher qual é a cor que eu vou usar aqui na parte externa. E a segunda, qual a cor que eu vou utilizar na parte interna do círculo. Vamos então a essas opções. Aqui está o problema, para a gente não esquecer. E vamos ver o que a gente vai fazer quando a gente pinta a bandeira na parte externa da cor azul. Então, se a gente pintar aqui a bandeira de azul, sobram 2 opções para a gente pintar o círculo, que é laranja ou verde. Se a gente pintar a bandeira com a cor externa laranja, sobram 2 opções para a gente pintar o círculo, que é azul ou verde. Se a gente pintar a parte externa da bandeira de verde, sobram 2 opções para a gente pintar o círculo, que é azul ou laranja. Todos esses desenhos, quando eu for representar ele na lista, ele fica desta forma. Então, nessa primeira bandeira, eu tenho a opção azul e laranja, que é a parte externa azul e a parte interna laranja, formando um par ordenado, que dá uma única bandeira. Portanto, esse par ordenado representa uma única opção. Da mesma forma que esse outro par ordenado representa uma única bandeira, que é a parte externa azul e parte interna verde. Esse outro par ordenado aqui representa essa bandeira, laranja e azul. Esse outro par ordenado é esta bandeira aqui, que é laranja e verde. Este outro par ordenado, esta bandeira, que é verde e azul. E este outro par ordenado, esta última bandeira, que é verde e laranja. Portanto, se eu fizer essa lista aqui, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Da mesma forma, aqui nesse desenho, eu poderia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. De qualquer forma, nós temos 6 possibilidades de fazer essa escolha. Então, vamos agora ao mesmo problema usando a representação da árvore de possibilidades. Nós temos a decisão de pintar a parte externa. E como é que a gente monta a árvore, então? Você é o tomador de decisão e vai pintar a parte externa da bandeira de azul, laranja ou verde. E o círculo? Se você já pintou de azul, a gente já viu que sobra aqui cores para pintar o círculo, laranja e verde. Se você já pintou aqui a parte externa de laranja, sobra as opções azul e verde. Se você já pintou de verde, sobram as opções azul e laranja. Isso aqui é uma árvore de possibilidades. E dessa árvore de possibilidades saem os resultados azul e laranja, azul e verde, laranja e azul, laranja e verde, verde e azul e verde e laranja. Também esses resultados são representados por pares ordenados. No total, nós temos 6 pares ordenados que representam as 6 possibilidades de fazer essa escolha. Vamos ver por fim, então, a representação pelo princípio fundamental da contagem? Nós temos 2 decisões para tomar: pintar a parte externa, pintar o círculo. Quantas são as opções que nós possuímos? Nós temos 3 cores para pintar a parte externa, e a partir do momento que eu usei uma cor, não importa qual, sobram 2 opções para eu pintar o círculo. Assim, eu tenho como calcular o número total de possibilidades, ou pensando na questão da bandeira, que eu tenho 2 bandeiras com a parte externa azul, 2 bandeiras com a parte externa laranja, 2 bandeiras com a parte externa verde, ou, olhando para cá, se eu tenho 3 possibilidades para a parte externa e 2 para a parte interna, eu posso fazer o produto 3 vezes 2 igual a 6. O princípio fundamental da contagem é justamente o que te possibilita fazer este produto. Vamos enunciá-lo?
Se uma decisão D1 pode ser tomada de P modos, e qualquer que seja essa escolha, a decisão D2 pode ser tomada de Q modos, então o número de maneiras de se tomarem consecutivamente as decisões D1 e D2 é igual a P vezes Q. Então aqui a gente vê que a forma como a gente tem de tomar decisões consecutivas, ela vem de um produto. Vamos então ver outro exemplo através da representação por lista? De quantas maneiras podemos escrever um número de 3 algarismos usando os números 1, 2, 3? É uma dúvida muito inicial me perguntarem o seguinte: pode ser o número 1, 2, 3? Pode sim. Pode ser 3, 2, 1? Também pode. E 3, 3, 3? Também pode. Aqui nesse exemplo, ao invés de você ter só 2 decisões para tomar, na verdade você tem 3 decisões. Quais seriam elas? A primeira, escolher o algarismo das centenas, a segunda das dezenas e a terceira das unidades. Quando a gente fizer isso, se a gente fizer essa decisão ordenadamente, a gente consegue montar uma lista sem se perder. Normalmente, quando é a primeira vez que você vai fazer uma lista, você não consegue fazer essa lista sem se perder. Com a prática, você vai conseguindo fazer tudo direitinho. Então, aqui está a nossa lista. Vamos ver aqui, ó. Aqui, nessas primeiras possibilidades, nós temos 1 para as centenas, seguindo a ordem crescente. Depois eu usei 2 para as centenas. E depois eu usei 3 para as centenas. E aí eu recomecei. Usei 1 para as dezenas. Quando acabou o 1 para as dezenas, usei 2 para as dezenas. E quando acabou o 2, usei 3 para as dezenas. Depois eu fui para a unidade. Usei 1 para a unidade, 2 para a unidade, 3 para a unidade. Então, fui fazendo esses recomeços até ter a minha lista completa. Se eu for contar todos esses elementos, eu tenho 27 maneiras de escrever um número de 3 algarismos usando os números 1, 2, 3. Vamos ver esse mesmo exemplo usando a árvore de possibilidades? Nós vimos que nós temos 3 decisões para serem tomadas. Escolher a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Então, vamos ver como isso vai ficar. Aqui eu sou o tomador de decisão. Eu posso usar nas centenas o número 1, o número 2 e o número 3. Também posso usar para as dezenas o 1, o 2 e o 3. E também posso usar na unidade o número 1, o número 2 e o número 3. Quando eu fizer isso com repetição, montando a minha árvore, eu vou ter aqui todas as possibilidades listadas: o 111, 112, 113, 121, 122, 123, 131, 132, 133 e assim por diante, e vou ter todos esses resultados possíveis. Apesar dele ficar um desenho grande, uma estrutura grande, é mais fácil de eu não me perder e ter certeza que eu vou ter todas as possibilidades. Também contando 1 a 1, nós temos 27 maneiras de fazer este número. Agora vamos fazer este mesmo problema usando o princípio fundamental da contagem. Quais são as 3 decisões que nós precisamos tomar? Escolher os algarismos que vão ocupar a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Quantas são as opções que possuímos? Como nós vimos, em todo momento pode haver repetição. Então, nós temos 3 opções para as centenas, 3 para dezenas e 3 para as unidades. Usando, então, o princípio fundamental da contagem, nós temos 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27 maneiras de fazer essas escolhas. Como a gente vê aqui, como nós temos 3 decisões ao invés de 2, a gente também pode multiplicar essas 3 decisões e chegar no resultado 27, que foi aquele mesmo resultado que nós contamos 1 a 1.
Ou seja, o princípio fundamental, ele serve não só para duas decisões, mas para a quantidade de decisões que forem necessárias, nesse caso aqui, 3 decisões. Então, vamos ao princípio fundamental estendido? Muita atenção, porque é a parte mais importante da análise combinatória. Se desejamos executar uma sequência de N ações, ou seja, N decisões, onde a primeira ação pode ser executada de M1 maneiras, a segunda de M2 maneiras e assim sucessivamente, até que a enésima ação possa ser executada de Mn maneiras, então o número total de maneiras de executar esta sequência de ações é igual ao produto M1 vezes M2 vezes, aqui está representando reticência, sucessivamente, Mn. O que isso quer dizer? Se eu tiver duas decisões para tomar, eu vou multiplicar essas duas decisões. Se eu tiver 3 decisões para tomar, eu vou multiplicar as quantidades dessas 3 decisões. Se eu tiver 4 decisões, eu vou multiplicar as quantidades das 4 decisões. Se eu tiver 5, eu vou multiplicar as 5. Se eu tiver N decisões a tomar, então eu vou multiplicar a quantidade dessas N decisões. Esse é o princípio fundamental da contagem. Vamos então, para finalizar, ver as vantagens e desvantagens de cada tipo de representação? Vamos às vantagens da lista. Na lista, a gente visualiza todas as possibilidades e responde através da contagem direta. A desvantagem é que não tem uma estratégia estrita de ordenamento, você acaba se perdendo e por isso pode faltar alguma possibilidade, e também é inviável para um número grande de possibilidades. Vamos pensar aqui uma lista com 500 possibilidades. Fica um pouco cansativo você fazer essa lista, então acaba ficando inviável. Vamos ver a vantagem das árvores de possibilidade? Você visualiza todas as possibilidades também, responde através da contagem direta e a estratégia de ordenamento é melhor do que da lista. Qual é a desvantagem? É um processo demorado, porque é grande, e também inviável para um número grande de possibilidades. Agora vamos ver as vantagens do princípio fundamental da contagem. Ele é rápido, curto e viável para um número grande de possibilidades. E qual é a desvantagem? De você não visualizar todas as possibilidades, como nas técnicas anteriores, e por isso ele é bastante abstrato. Nossa primeira tarefa é resolver esse problema usando todas as 3 formas de representação, lista, árvore de possibilidades e princípio fundamental da contagem, e apresentar para o seu professor. Na sequência, nós veríamos quais são as estratégias de resolver os problemas combinatórios. No entanto, para sua aula não ficar muito cansativa, a gente vai fazer isso numa próxima oportunidade. Então, até a próxima!